11 plantas das terras da Bíblia. Você já ouviu falar das plantas que aparecem na Bíblia? Muitas delas são comuns até hoje e fazem parte do nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. Algumas são usadas na comida, outras na medicina ou até em rituais religiosos. A Bíblia menciona várias plantas que cresciam na região onde ela foi escrita, como Israel, Palestina e outros países do Oriente Médio. Vamos conhecer 11 delas de um jeito simples, como se estivéssemos conversando sobre plantas que a gente vê no quintal ou no mercado. 1. Oliveira. Oliveira é uma das plantas mais famosas da Bíblia. Ela aparece em muitas histórias, como a do pombo que voltou para a arca de Noé com um ramo de oliveira no bico, mostrando que as águas do dilúvio tinham baixado. As azeitonas são usadas para fazer azeite, que era muito importante naquela época. Hoje, o azeite ainda é usado na cozinha, para temperar saladas ou fritar alimentos. Além disso, o óleo de oliva era usado para ungir reis e sacerdotes, como uma forma de abençoar. Se você já comeu uma azeitona ou usou azeite, já teve contato com essa planta bíblica. 2. Figueira. Figueira é outra planta muito mencionada. Na Bíblia, Jesus amaldiçoou uma figueira que não dava frutos, ensinando uma lição sobre fé. Os figos eram uma fruta comum na alimentação daquela época, assim como hoje. Eles podem ser comidos frescos ou secos, e são doces e cheios de sementinhas. Em muitos lugares do Brasil, as pessoas têm figueiras no quintal e usam os frutos para fazer doces ou comer in natura. É uma fruta simples, mas que fazia parte do cotidiano das pessoas há milhares de anos. 3. Videira. Uva. A videira é a planta que dá uvas, e elas eram muito importantes na Bíblia. O vinho feito de uva era usado em festas e rituais religiosos. Jesus transformou água em vinho em um casamento, mostrando um milagre. As uvas também eram comidas frescas ou secas, como as passas. Hoje, o suco de uva e o vinho ainda são populares. Se você já comeu uva ou tomou suco, já provou algo que era comum nos tempos bíblicos. 4. Trigo. Trigo é um dos cereais mais antigos do mundo e era a base da alimentação na Bíblia. Ele era usado para fazer pão, que era, e ainda é, um alimento essencial. Jesus partiu o pão em várias ocasiões, como na última ceia. Hoje, o trigo é usado para fazer farinha, que vira pão, bolo, macarrão e muitas outras coisas. Se você já comeu pão ou macarrão, já comeu algo feito com trigo, a mesma planta que alimentava as pessoas há séculos. 5. Cevada. Cevada era outro cereal importante, especialmente para os mais pobres. Ela cresce mais rápido que o trigo e era usada para fazer pão ou mingau. Na Bíblia, um menino ofereceu 5 pães de cevada e 2 peixes para Jesus, que multiplicou a comida para alimentar uma multidão. Hoje, a cevada é usada para fazer cerveja e também como ração para animais. É uma planta resistente, que cresce até em lugares secos. 6. Romã. A romã é uma fruta bonita, cheia de sementes vermelhas e doces. Na Bíblia, ela era símbolo de beleza e prosperidade. Os sacerdotes usavam roupas com desenhos de romãs bordados. Hoje, a romã é usada em sucos, saladas ou até como enfeite. Se você já viu uma romã aberta, sabe como ela é diferente e saborosa. É uma fruta que chama atenção pela cor e pelo gosto. 7. Cedro. Cedro é uma árvore grande e forte, muito valorizada na Bíblia. A madeira de cedro era usada para construir templos e palácios, como o Templo de Salomão. Hoje, o cedro ainda é usado em móveis e construções, por ser uma madeira resistente e cheirosa. Se você já viu um móvel de cedro, sabe que ele tem um cheiro agradável e duradouro. 8. Isopo. Isopo é uma plantinha pequena, mas muito importante. Na Bíblia, ela foi usada para espalhar sangue de cordeiro nas portas dos hebreus no Egito, durante a Páscoa. Também era usada para purificar pessoas com doenças. Hoje, o isopo é usado como tempero ou em chás. É uma planta que tem um cheiro forte e um gosto um pouco amargo, mas que era muito útil na época. 9. Alho e cebola. O alho e a cebola eram alimentos básicos na Bíblia. Os hebreus reclamaram no deserto porque sentiam falta deles, junto com outros alimentos do Egito. Hoje, o alho e a cebola são usados em quase todas as cozinhas do mundo. Eles dão sabor à comida e têm propriedades medicinais.
Se você já cozinhou com alho ou cebola, já usou ingredientes que eram essenciais há milhares de anos. 10. Palmeira. Palmeira é uma árvore alta e elegante, que aparece em várias passagens da Bíblia. Ela era símbolo de vitória e prosperidade. Os ramos de palmeira eram usados para saudar Jesus quando ele entrou em Jerusalém, no Domingo de Ramos. Hoje, as palmeiras são comuns em lugares quentes, como o Nordeste do Brasil. Elas dão frutos como o cocô e o tâmara, que são usados na alimentação. 11. Espinheiro. O espinheiro é uma planta cheia de espinhos, que aparece em algumas histórias da Bíblia. Uma delas é a da sarça ardente, onde Deus falou com Moisés em meio a um espinheiro que queimava, mas não se consumia. Hoje, os espinheiros são vistos como plantas que protegem outras, por causa dos espinhos. Eles também podem ser usados em cercas vivas, para impedir a passagem de animais. Por que essas plantas são importantes? Essas plantas não são apenas parte da história da Bíblia. Elas mostram como as pessoas viviam, o que comiam e como usavam os recursos naturais. Muitas delas ainda são usadas hoje, seja na comida, na medicina ou na decoração. Conhecer essas plantas ajuda a entender melhor as histórias antigas e a ver como a natureza sempre foi importante para o ser humano. Se você prestar atenção, vai ver que muitas dessas plantas estão ao seu redor. O pão que você come, o azeite que usa na salada, a romã que decora a mesa. Tudo isso tem uma ligação com o passado. A Bíblia não é só um livro de histórias religiosas, mas também um registro de como as pessoas viviam, comiam e se relacionavam com a natureza. Essas 11 plantas são um exemplo disso, simples, úteis e cheias de significado. Aqui estão mais algumas razões pelas quais essas plantas são tão especiais e como elas aparecem no nosso dia a dia, mesmo sem a gente perceber. A oliveira, por exemplo, é uma das árvores mais mencionadas na Bíblia. Ela não só dava sombra e madeira, mas também azeitonas, que eram espremidas para fazer azeite. Esse azeite era usado na comida, nas lâmpadas para iluminar as casas e até em cerimônias religiosas. Hoje, o azeite ainda é um dos ingredientes mais importantes da cozinha, especialmente na dieta mediterrânea. Quando você rega uma salada com aquele fio dourado de azeite, está usando algo que já alimentava as pessoas há milhares de anos. Outra planta famosa é o trigo. Ele era a base da alimentação na época da Bíblia, assim como é hoje. O pão feito de trigo era tão essencial que até virou símbolo de vida e bênção. Na história de José, no Egito, o trigo salvou muita gente da fome. E hoje? O pão francês, o macarrão, o bolo de aniversário. Tudo isso vem do trigo. Até mesmo a farinha que você usa para fazer um bolo caseiro tem uma história que atravessa séculos. A videira, que dá as uvas, também é muito presente nas histórias bíblicas. O vinho feito com uvas era usado em celebrações e até em rituais religiosos. Mas as uvas não serviam só para fazer vinho, eram comidas frescas, secas, como as passas, ou usadas para fazer melado. Hoje, as uvas ainda são uma fruta comum, seja para comer pura, em sucos ou em geleias. Quando você vê um cacho de uvas na feira, está olhando para algo que já foi símbolo de prosperidade e alegria há muito tempo. E o que dizer da figueira? Ela aparece várias vezes na Bíblia, como na história de Adão e Eva, que usaram suas folhas para se cobrir. Os figos eram uma fruta doce e nutritiva, muito apreciada na época. Hoje, eles continuam sendo uma delícia, seja frescos, secos ou em receitas como bolos e doces. A figueira também é uma árvore resistente, que cresce bem em climas quentes, assim como acontecia nas terras bíblicas. Até plantas que parecem simples, como o isopo, tinham um papel importante. O isopo era usado para purificar pessoas e lugares, como na história da Páscoa, quando os israelitas marcaram as portas com seu sangue para se proteger. Hoje, o isopo é menos conhecido, mas ainda é usado em alguns remédios naturais e chás. Isso mostra como até as plantas pequenas e discretas tinham um valor enorme naquela época. Essas plantas não são apenas parte de um passado distante. Elas continuam vivas nas nossas mesas, nas nossas casas e até nas nossas tradições. Quando você come uma romã, usa azeite ou assa um pão, está conectando o presente com um tempo em que as pessoas dependiam totalmente da natureza para sobreviver.
A Bíblia, então, não é só um livro de ensinamentos espirituais, mas também um retrato de como as pessoas viviam em harmonia, ou às vezes em conflito, com o mundo ao redor. Prestar atenção nessas plantas é como abrir uma janela para o passado. Elas nos lembram que, apesar de todas as mudanças, algumas coisas permanecem as mesmas: a necessidade de comida, de remédios, de beleza e de significado. E o mais legal é que muitas delas ainda estão por aí, crescendo em jardins, pomares e até em vasos nas nossas casas. Basta olhar com um pouco mais de curiosidade para descobrir como o antigo e o moderno se misturam de um jeito simples e bonito. E não é só isso. Essas plantas também contam histórias de fé, de trabalho e até de sobrevivência. Imagine um camponês da época bíblica acordando antes do sol nascer para regar suas videiras, sabendo que, se não cuidasse delas, não teria uvas para comer nem vinho para celebrar. Ou uma mãe colhendo figos para alimentar os filhos, enquanto rezava para que a próxima colheita fosse farta. Essas cenas, que parecem saídas de um filme antigo, aconteciam de verdade, e muitas delas ainda acontecem hoje, em vilarejos ou até em quintais pelo mundo. O trigo, por exemplo, era tão importante que aparece em várias passagens da Bíblia. Quando Jesus multiplicou os pães, eram pães de trigo, feitos com farinha moída na hora. Hoje, mesmo com supermercados cheios de opções, o trigo continua sendo a base de nossa alimentação, no pãozinho do café da manhã, no macarrão do almoço, na pizza da noite. É como se, sem perceber, a gente repetisse gestos de milhares de anos atrás. Outra planta que marca presença é a oliveira. Ela é forte, vive séculos e dá frutos mesmo em terras secas. Na Bíblia, o azeite de oliva era usado para cozinhar, para iluminar lamparinas, para ungir reis e até para curar feridas. Hoje, o azeite ainda é um dos ingredientes mais usados na cozinha, especialmente na comida mediterrânea. Quando você tempera uma salada com ele, está usando o mesmo óleo que os antigos usavam para acender suas casas, só que agora em uma garrafa bonita na sua despensa. E tem também as ervas, como o hisopo, que era usado para purificar ambientes e até para dar sabor a pratos. Na Páscoa judaica, por exemplo, um ramo de hisopo era mergulhado em sangue de cordeiro para marcar as portas das casas, protegendo as famílias. Hoje, o hisopo é menos conhecido, mas outras ervas, como o alecrim e a hortelã, continuam fazendo parte do nosso dia a dia. Quem nunca tomou um chá de hortelã para acalmar o estômago ou usou alecrim para dar um gostinho especial à carne? O mais interessante é que essas plantas não são apenas relíquias do passado. Elas estão vivas, crescendo e se adaptando, assim como nós. Uma tamareira no deserto de Israel hoje pode ser descendente de uma árvore que já existia nos tempos de Abraão. Uma romanceira no quintal de uma casa no interior do Brasil pode ter sementes que vieram de muito longe, trazidas por imigrantes que queriam manter um pedacinho de suas raízes. Quando a gente para observar, percebe que essas plantas são como pontes. Elas ligam o que somos hoje ao que as pessoas eram há séculos. E não precisa ser religioso para sentir essa conexão. Basta gostar de comer um figo maduro, de sentir o cheiro de alecrim assando no forno ou de ver uma oliveira carregada de frutos. É uma forma simples de lembrar que, apesar de toda a tecnologia e das mudanças do mundo, algumas coisas, como a necessidade de alimento, de cuidado e de beleza, nunca saem de moda. E não é só isso. Essas plantas também contam histórias de sobrevivência e adaptação. Imagine uma videira crescendo em um terreno pedregoso, como aquelas que os antigos agricultores da Bíblia cultivavam nas encostas das montanhas. Mesmo com pouca água e solo ruim, ela dá uvas doces, usadas para fazer vinho ou comer frescas. Hoje, em muitos lugares do mundo, as videiras ainda são plantadas assim, resistindo ao calor e ao vento, como faziam há milhares de anos. É como se a própria planta ensinasse que, com paciência e cuidado, até o que parece impossível pode dar frutos. Outro exemplo é o trigo, que aparece em várias passagens bíblicas, como na multiplicação dos pães. Ele era, e ainda é, um dos alimentos mais importantes do mundo. No passado, as pessoas dependiam dele para fazer pão, a base da alimentação. Hoje, mesmo com tantos outros grãos disponíveis, o trigo continua sendo essencial. Quando você come um pão quentinho ou uma massa fresca, está provando algo que já alimentou gerações inteiras.
É como se cada mordida fosse um pedacinho da história, um lembrete de que algumas coisas nunca perdem seu valor. E tem também as ervas, como o hisopo, que era usado para purificar e curar. Na Bíblia, ele aparece em rituais e remédios caseiros. Hoje, muitas pessoas ainda usam ervas para temperar a comida ou fazer chás, seguindo uma tradição que vem de muito longe. O alecrim, por exemplo, não serve só para dar sabor à comida, ele também era queimado como incenso ou usado para afastar insetos. É incrível pensar que um galinho de alecrim na sua cozinha pode ter a mesma função que tinha na casa de alguém há séculos. Essas plantas também mostram como as pessoas sempre buscaram formas de tornar a vida mais bonita e saborosa. Uma figueira no quintal não era só uma fonte de alimento, mas também um lugar de sombra e descanso. As oliveiras, além de darem azeite, eram símbolos de paz e prosperidade. Até hoje, quando vemos uma oliveira carregada, é difícil não pensar em tranquilidade, como se a árvore guardasse um pouco da sabedoria dos tempos antigos. E o mais legal é que essas plantas não estão presas ao passado. Elas viajam, se adaptam e continuam fazendo parte do nosso dia a dia. Uma palmeira no Nordeste brasileiro pode ter sementes que vieram do Oriente Médio, trazidas por viajantes ou imigrantes. Um pé de romã no sul do país pode ter sido plantado por alguém que queria lembrar de sua terra natal. Cada uma delas carrega uma história, e quando a gente cuida delas, está cuidando também de um pedaço da memória do mundo. No fim das contas, essas plantas são como mensageiras silenciosas. Elas não falam, mas nos contam sobre resistência, sobre a importância de preservar o que é simples e verdadeiro. E o melhor de tudo é que qualquer um pode ter acesso a elas, seja plantando uma semente no quintal, colhendo um fruto no mercado ou simplesmente admirando uma árvore na rua. Elas nos lembram que, mesmo em um mundo cheio de pressa e tecnologia, algumas coisas ainda são feitas da mesma forma, com o tempo, com amor e com as mãos. E não é só isso. Essas plantas também nos ensinam sobre paciência. Um pé de oliveira, por exemplo, pode demorar anos para dar frutos, mas quando dá, é como se recompensasse todo o cuidado com azeites dourados e saborosos. É como a vida, às vezes a gente planta uma semente e precisa esperar, regar, proteger do sol forte ou da chuva demais, até que um dia ela cresça e nos surpreenda. Outra coisa interessante é como essas plantas se adaptaram a lugares diferentes. A figueira, que nasceu em terras áridas do Oriente Médio, hoje cresce em quintais brasileiros, dando sombra e frutos doces. A videira, que no passado era cultivada em encostas pedregosas, agora enfeita varandas e produz uvas suculentas em climas tropicais. Elas mostram que, mesmo vindo de longe, conseguem encontrar um novo lar e fazer parte do dia a dia das pessoas. E tem mais, muitas dessas plantas são usadas até hoje em receitas tradicionais. Quem nunca comeu uma salada com azeite de oliva ou um pão com sementes de gergelim? Ou então um doce de figo ou uma romã fresca? Elas não são só bonitas ou cheias de história, são saborosas e nutritivas, fazendo parte de refeições simples, mas que alimentam o corpo e a alma. Também vale lembrar que cuidar dessas plantas é uma forma de respeitar a natureza. Elas sobreviveram a guerras, secas e mudanças de clima, mas ainda assim continuam firmes, dando frutos e flores. Quando a gente planta uma delas, está dizendo, eu também quero fazer parte dessa história de resistência. É como se cada galho, cada folha, nos lembrasse que a vida é feita de ciclos, plantar, esperar, colher e recomeçar. No fundo, essas plantas são como velhas amigas. Elas não pedem muito, só um pouco de terra, água e atenção. Em troca, nos dão sombra, comida, beleza e até um pouco de paz. E o mais legal é que elas estão por toda parte, em jardins, mercados, praças e até em vasos na janela. Basta prestar atenção para perceber como elas fazem parte da nossa vida, mesmo sem a gente notar. Então, da próxima vez que você ver uma romã vermelha brilhando no pé, ou sentir o cheiro de um ramo de alecrim, lembre-se, aquela planta pode ter viajado séculos e continentes para estar ali. E agora, ela faz parte da sua história também.